Esse podia ser um mantra, né? O mantra da voz Hilda. A senhora gostaria que a gente ensinasse as pessoas assim como o mantra da voz Hilda? É perfeito porque cumpre o papel para o qual foi criado? Não, não acho nada. A senhora não acha nada? Tá certo. É só brincar. Mas, não, tá certo. E Mas se fosse olha, fazer alguma coisa, bom, eu já teria se, tido essa ideia. ah, ah. Então, agora, vamos dizer, então, a hora que a matéria é sacralizada, o Paulo continua existindo. Bom, isso depende, né? Hum, A entidade psicológica pode permanecer aí na experiência de encarnação porque a alma continua em serviço. Se não é mais necessário o serviço da alma neste mundo particular, então a estrutura psicológica é dissolvida e a alma, bom, já contém em si a quinta essência desta identidade, desta estrutura psicológica. que isso, vozinho da alma? A consciência, a identidade da pessoa é dissolvida. Se a identidade do Paulo for dissolvida, é como se ele nunca tivesse existido? Mas nunca existiu. Que Existiu isso? para quem? Ele existiu para quem está do lado de fora, para quem está do lado de dentro ele nunca existiu. Nossa, mas isso é muito. É uma forma. É como se dissesse: olha, a sua, as suas vidas só servem para que a consciência tenha essa viagem da experiência do esquecimento e esse retorno ao estado real da unidade. E você, todas as Não, vidas que não você é como viveu. se fosse não, não é como se fosse não, é exatamente isso. Que isso, Eu Vozilda? não sei por que você fica tão espantado, porque você acreditou até metade da sua vida de que você foi criado por um Deus e a É. sua criação era para provar o amor desse Deus. Quando esse Deus permitiu que você caísse em pecado e para provar o seu amor ele lhe resgata. Isso sim é espantoso. É, é. Mas olha, eu acho que o que eu pessoalmente acreditei foi um pouquinho melhor, às vezes nem é tão melhor, mas olha, é o seguinte, eu acreditei assim, e ainda agora com os seus pensamentos eu terei que refletir bastante, mas olha como que é. Deus cria os espíritos, olha que lindo, simples e ignorante. Ele envia num planeta onde ele, na sua forma simples e ignorante, vai adquirindo experiência e as suas escolhas vai permitindo que ele então viva o polo negativo, ou o polo positivo, ou o equilíbrio. Conforme ele vai acumulando essas experiências, sua vibração vai se elevando e ele vai então se permitindo estagiar com outros irmãos em outros planetas, e planetas mais evoluídos, passando no planeta de prova e expiação, para um planeta de regeneração, e depois para os planetas mais felizes, conforme a sua evolução, a evolução adquirida em cada encarnação. Olha que bonito. Então, a hora que ele fala, então, mas qual que é a felicidade do espírito? Qual que é o objetivo? O objetivo é chegar até Deus, o conhecimento de todas as coisas, a felicidade suprema, aonde está no seio de Deus. Então, faz sentido para a nossa mente esse progresso, essa evolução progressiva que nos proporciona elevação intelectual e moral, relacionamento com seres que estão em níveis inferiores e superiores. Se nos relacionamos com os inferiores, ensinamos. Se nos relacionamos com os superiores, aprendemos. Só que a hora que a senhora vem disso, mas o espírito é perfeito, vai evoluir para onde? É só uma experiência, daí quebra tudo isso. E, mano, deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta. Vai lá, vai lá. Essa caminhada toda que até me deixou um pouco cansada, evolução para evolução e para mundo que espia e que mata e depois que dá vida de novo. Isso Isso. depende de quê? Isso depende de o espírito escolher o bem em oposição ao mal, certo? Isso, elevar-se intelectualmente e moralmente. Bom, pois é. Se esse Deus aí fosse tão amoroso, por que ele deixou criar a possibilidade de que houvesse fracasso? Ah, sim, porque com as suas escolhas você aprende responsabilidade. Mas ele já não saiu, não foi de Deus, esse espírito aí? Foi, mas só que Qual a razão de dar essa volta toda para voltar para o lugar que já estava?
para criar uma coisa única que não existia antes. Porque É o quê? uma coisa única é um espírito que viveu milênios e milênios com suas próprias escolhas, e aí então ele foi e voltou para Deus com todas essas experiências. Olha que lindo. Mas Deus não é onipresente, onipotente, onisciente? Sim, Então ele já não sabia de tudo isso que o Espírito vai contar para ele? sim, ele sabia. E, então, Mas agora tem um Paulo ali no meio, que é único. para Deus dizer assim, eu sou Deus e tu é o Paulo. Eu sou Deus, isso mesmo. Eu sou Deus, você é o Paulo, que aí quando você chegar lá você vai ver que é tudo uma coisa só que você, a sua consciência... Deixa eu lhe contar um segredo. Eita. Tá vendo esse Deus aí? Ah, Esse Deus foi quem criou essa experiência. Porque tudo isso que você está contando aí é a experiência do esquecimento. Tudo isso daí é a experiência do esquecimento. A ideia genial, você quer saber, né? Você perguntou lá qual era o propósito da encarnação. Claro. Então, a ideia genial desse cara aí, ó. Foi este irmãozinho aí que teve essa bela ideia. Sou Deus agora, vou criar aqui espíritos para que eles encarnem, voltem para mim para me contar como é que foi. Pronto, tá aí a experiência da encarnação. A alma é Deus. Desse cara, a senhora quer dizer que tem outros caras? Tem muitas caras, né? Muitas caras. Então tá bom, Vaizilda. Olha, a senhora nos deixou aí muitas coisas para podermos refletir. Eu peço aí que a senhora perdoe as canseiras que lhe dei. Não foi com a intenção. Mas realmente quando notamos, por exemplo, voltando um pouquinho ainda nesse assunto, que se dessa forma Deus que criou o espírito deixou ele fazer as coisas, mesmo que ele sabia, mas ele criou uma coisa que foi única, e aquela coisa continua existindo. Qual seria o propósito das encarnações e de eu ter várias encarnações se chega num momento a consciência da sua individualidade, toda aquela bagagem é apagada? Tá, então me diga aqui uma coisa. Quando o seu espírito voltar para Deus perfeito, ele vai continuar alimentando emoções destrutivas? Não. Pensamentos destrutivos? Não, ele vai saber que existe... Luxúria? Não, calma. Só responda sim ou não. Tá, luxúria, apego, inveja? Não vai alimentar. Não. Tudo isso não vai ser apagado? Não vai ser apagado, porque está no perispírito dele. Não, vai estar no perispírito dele como uma vida que ele viveu há muito tempo. Vai continuar, então ele vai continuar sentindo inveja. Não vai mais sentir isso, mas ele vai saber que ele já passou por isso. Foi uma experiência que ele teve, como Paulo, na vida tal. E imagine que quando você passar para o mundo aí o que mesmo que vem depois da prova? Da prova, o mundo de regeneração, Vaizilda. Quando você estiver no mundo de regeneração, você acha que você vai continuar acreditando nessas mesmas coisas? Que você vai se servir dos mesmos conceitos? Se há evolução, a estrutura de conhecimento que você tem é imperfeita, né? Isso. É infantil. O que vem depois disso vai ser a mesma coisa? Você acredita que o espírito vai chegar perfeito para Deus, carregando consigo a inveja, a luxúria e o Paulo? Isso não é perfeição? Isso não é evolução? Isso é ilógico até para a sua mente, meu irmão. Não, o espírito, por exemplo, no mundo de regeneração, ele vai recomeçar a se integrar naquela sociedade e o perispírito dele vai guardar toda a informação das outras vidas. Ele não vai expressar ali, senão como facilidade para determinadas coisas. Então ele vai crescer naquela cultura e mais uma experiência. Quando ele voltar no mundo espiritual, então ele tem a experiência como Paulo e como esse espírito desse mundo de regeneração. E assim vai indo. Então fica tudo gravado no perispírito dele, e ele não vai manifestar. Então, quanto mais ele vai se elevando, mais ele vai se depurando das suas imperfeições. Ele vai chegar em Deus, um espírito perfeito. Ele não vai manifestar nada disso, mas ele vai entender que existiu o Paulo, que existiu a encarnação tal, e ele não precisa expressar nada disso.
É assim. Muito bem, então. Me parece um modo de funcionamento muito inteligente. A senhora já tinha ouvido isso em outro planeta? Acho que não. Não. É um modo inteligente. É muito inteligente. Mas me parece que o da senhora é até mais fácil. Não, o meu não é mais nada. Como a senhora define o meu e o da senhora? A diferença básica é essa. Enquanto você tem um, eu não tenho nenhum. Entendi. Tá muito bom. Por isso que o meu parece mais fácil. Ué. Porque não tem nenhum. Mas no seu, se uma pessoa faz o mal, só vai ser desconfortável para a identidade daquela pessoa, né? Pro Paulo, não vai para... No meu, não. Não é porque você não tem nem... Até que se prove o contrário, quando você mata, quem sofre a consequência do assassinato é o seu corpo. É a identidade que você acredita ser. Então, quem sofre o karma é a identidade. E se existe algum karma? O que existe aí é ação e reação, no nível da dualidade. Tá. Então o cara desencarnou porque deu um tiro na cabeça e depois volta retardado? Como explica isso? Como você pode provar que ele voltou retardado? Porque os espíritos que ficaram aí do outro lado contaram que é assim. Então tá. Olha lá. Pois é, eu questiono isso tudo. Vamos questionar também, Vozinilda. A senhora quer passar uma mensagem para a gente, uma última mensagem? Não passei por todas as perguntas, mas a senhora me parece que está quase na hora de subir para a sua Aruanda, né? Vamos ficar assim, em silêncio diante disso daí, né? Vamos ficar melhor. Vamos então, Vozinilda. Eu queria dar uma mensagem hoje. Opa, vai lá. Vão dormir. Em que sentido, vó? Não, no sentido bem literal, no único possível, né? Porque mais dormindo do que já tá, não dá para ficar. Vão dormir. Nesse sentido bem literal de deitar numa cama e fechar os olhos. Vão dormir. Porque pelo menos ali não tem a voz insistente da mente questionando tudo. Ali vocês experimentam perfeita paz e simplicidade. Ali desaparece o espírito, ali desaparece a evolução, ali desaparece o bem e o mal, ali vocês apenas são, por alguns instantes, plenamente. Vão dormir. É só isso. Tá bom. Eu agradeço muito e que Deus abençoe então a senhora, viu? Muito obrigado. Fique em paz. Obrigado.